Fala galera do Sul Podcast. Fala galera, aqui é o Papo Delas. Então pessoal, hoje nós estamos fazendo uma collab com parceria com o podcast Papo Delas. E eu me chamo Vitor. Eu me chamo Henrique. Eu me chamo Giovana. Me chamo Rihanna. E hoje o tema é sobre a Coreia do Sul e algumas características dela. Coreia do Sul. Do Sul, não! Bom, hoje vamos falar sobre o isolamento da Coreia do Norte. E como a Coreia do Norte se tornou uma das sociedades mais fechadas da atualidade. Bom, a Coreia do Norte ela se tornou assim fechada por conta do ditador da dinastia do Kim Jong-un, que ele é comunista, então ele meio que fechou o povo da Coreia do Norte não saber de nada do lado de fora, privando a internet, tipo, não tem acesso ao que acontece do lado de fora da Coreia do Norte. A Coreia do Norte ela ficou isolada devido a uma guerra que teve entre as Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, justamente por causa disso que dividiu elas, por conta de fatores políticos e porque o tataravô, né, do Kim Jong-un, que ele era um ditador e ele queria isolar a Coreia do Norte. E aí nisso nós temos hoje em dia, considerando a Coreia do Norte, um país mais distante assim de todas as tecnologias, até porque eles não aceitam coisas americanizadas, por exemplo, como a calça jeans azul, que eu achei tipo assim, pô, como é que os caras não vão aceitar uma coisa tão básica desse tipo? Mas lá não entra, lá eles não têm o acesso ao WhatsApp, que aqui é muito conhecido, lá eles têm uma plataforma que é monitorada pelo governo e também é uma plataforma assim, que você só vai acessar lá dentro do país. E muitas pessoas que moram lá também não têm essa acessibilidade de sair do país para visitar outros lugares e voltar. Lá é totalmente recluso e fechado. E pessoas de fora só podem visitar a Coreia do Norte, tipo, com um turista adequado que o governo dá a eles, porque eles não podem simplesmente ir lá e gravar o que eles bem quiserem. O governo tem que permitir aquilo que eles podem gravar. Isso, o governo ele tem, querendo ou não, um grande poder lá, até porque é um regime que funciona lá. E como é que eu posso falar? É um sistema socialista. Né? Isso. E assim, o exército de lá também é uma coisa que é muito... Quer dizer, o dono de tudo é o presidente, que é Kim Jong-un, né? Sim. E também o exército, ele tem total autoridade dentro do país. Então, lá não ocorrem muitas greves, não ocorrem muitas revoluções por conta disso. Porque o país realmente é muito recluso e eles têm a imagem do ditador deles como ele fosse um deus, estátuas dos avós, dos pais, que dele também. E assim como o Rihanna falou sobre a questão dos visitantes, que tem... Como é o nome do cara que acompanha? Dos acompanhantes que acompanham os visitantes pelo país, eles também têm lugares privados que eles não podem ir. Existem lugares específicos que eles vão para visitar, por causa do turismo, e outros que eles são privados de ir. Assim, eu acho absurdo essa questão do país. O país privado, todas as pessoas, até porque também eles têm a questão da religião deles lá, Sim. que eu não lembro o que é. Judeu. Hã? A ideologia judeu, que são comunistas dentro do país deles. E eles não aceitam nenhum tipo de manifestação de religião que não forem a deles lá. Pois é, eu vi um caso recentemente na internet dizendo que uma família que pregava o cristianismo lá, em segredo, o governo descobriu e foram presos as 3 futuras gerações daquele cara que pregava o cristianismo. Então ele foi preso, ele teve um filho, o filho dele foi preso e o neto dele foi preso também. Caraca, mano. Pra você ver o nível de loucura. E é uma coisa muito arcaica, né? Porque hoje em dia é difícil ver qualquer país que seja assim extremamente rígido, né? Porque antigamente era mais comum, mas hoje em dia é uma coisa mais... Eu acho que são poucos países, são poucos países que abordam essa questão muito primitiva, eu acho, porque a maioria dos países hoje em dia são laicos, como o Brasil, os Estados Unidos, que até os Estados Unidos mesmo, ele tem uma diversidade que a pessoa tem o direito de ter, por exemplo, uma oposição. Por exemplo, se existem os partidos nazistas lá nos Estados Unidos, as pessoas podem
fazer as reuniões deles lá, que não é proibido, diferentemente daqui, é considerado crime, sabe? Mas mesmo assim não é tratado normalmente, até porque todo mundo sabe que foi uma questão totalmente fora desumana, né? E assim, nós podemos observar muito bem isso lá na Coreia do Norte, que é bem isso mesmo, e como ele falou, esse caso é só reflexão do que realmente acontece. É um país totalmente autoritário, que as pessoas não têm direito a nada, não têm direito de expressão, não têm direito de acessar uma rede social, que é muito comum hoje em dia. Então eles vivem no mundinho deles e o resto do mundo que se lasca. E além disso, também, além da ditadura, né? Junto com isso, aliás, ocorreu as tensões internacionais e também as sanções, né? Que gerou vários conflitos com vários países. Estados Unidos, China, Japão também, porque a ONU ela propôs e os países ocidentais por causa das questões nucleares das bombas, que a Coreia do Norte tem como... Você é animal. Não. Mentira! Eu não sabia. Vocês estão me E com isso, né, devido à ditadura, ocorreu também as tensões internacionais e as sanções que gerou um conflito com diversos países. Como Estados Unidos, China, Japão, por causa... E a ONU também, já que a ONU também propôs, junto com outros países ocidentais, não só China, Japão, por causa das armas nucleares que a Coreia do Norte fazia. Então eles fizeram um tipo de sanção para que a Coreia do Norte diminuísse essas armas nucleares de produzirem. E assim, as sanções que aconteceram foi não só por conta disso, mas assim, a Coreia do Norte ela quis realmente se privar de tudo e ela acabou perdendo muitas coisas que os países, principalmente os Estados Unidos, oferecem, como o combustível de avião, o comércio também, que eles passaram até por escassez algum desses anos. Eu não lembro se foi pós-pandemia ou se foi durante a pandemia. Mas assim, são várias coisas, até porque eles não recebem esse apoio de outros países, até porque eles quiseram se privar e se fechar. Exatamente. Assim como o Victor falou dos Estados Unidos, eu acho, posso estar falando bosta, mas eu acho que os Estados Unidos é o principal país com que a Coreia do Norte tem conflito. Porque, bom, os Estados Unidos é um país livre, onde as pessoas são livres de fazer o que quiser. Até porque, como ele falou, da questão do nazismo, que as pessoas podem... Enfim. E na Coreia do Norte, não. É totalmente um país isolado e fechado para as pessoas. E, por conta disso, não só com os Estados Unidos, mas com qualquer outros países, eles estão tendo uma falta de recurso muito grande. Como o Victor falou também, do combustível de avião. Tudo. Tudo. Não recebem nada, praticamente. Sim. E assim, eu acho muito merecido, mas não, eu acho também que o governo de lá devia... É muito difícil mudar no meio do caminho, mas assim, eu acho que eles deveriam repensar, porque isso faz muito mal para o próprio país, sabe? E o país, ele tem muito o que dá para o mundo, por exemplo, até porque a tecnologia deles lá, o que não é liberado para a população, eles estudam pra caramba, mano. Então assim, eu acho que grandes armas nucleares podem sair de lá, e isso não para acontecerem guerras, mas sim pra gente estudar outras coisas, sabe? Mas eles preferem se manter no mundo deles e acontece que se lascam, porque não recebem nada de ninguém, não tem direito a nada no resto do mundo. E qualquer coisinha, qualquer intrigazinha, eles já querem partir pro pior. E acaba que passa uma visão negativa do país, né, para outros países, assim, para querer ter alguma aliança ou ter alguma coisa com eles, acaba que passa uma visão totalmente ruim. A China, principalmente. A China ajuda a Coreia do Norte, mas ao mesmo tempo ela sente que qualquer coisa que acontecer na Coreia do Norte, a Japão não vai saber. Porque como tudo lá é isolado, eles não têm essa perspectiva de avisar ao mundo afora. E assim, acaba que fica muito inviável você confiar num país desse, sabe? Até porque é uma ideologia totalmente autoritária, uma ideologia totalmente centrada ao presidente. É presidente que fala? Acho que Ditador. Então, aquele ditador não pode falar lá, né? Não são ditadores, sabe? Mas assim, eu acho que deveria ser algo que mudasse no país, mas não temos como fazer isso, até porque não tem como entrar lá, não tem como falar com ele. E eu acho que se acontecer alguma coisa no mundo envolvendo eles, vai dar uma... Então, pessoal, esse foi mais um episódio. Eu agradeço muito pela parceria com o Papo Dela. Também agradeço a parceria com o Tsu Podcast. E a gente espera vocês no próximo episódio. Tchau!
Foi bom. Ah, não sabia de porra nenhuma do assunto, pelo menos Aí vai ser o quê? 8 minutos. Man Girl. É isso.